Mas, Regis, já são 10 horas e 17 minutos. Já recebi a informação aqui que o nosso comentarista de hoje já está disponível para estar conosco aqui na live, o Antônio Soler, nosso colaborador, advogado da ONG CEA, colaborador aqui da Rádio Com, sempre falando sobre ecologia política conosco, nessa semana especial de 20 anos da Rádio Com. Bom dia, Soler, mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Com, é o programa Contraponto. Bom dia, Vanessa, bom dia, Regis, bom dia, Juliano. Bom dia. Bom dia aí a todos e a todas que nos acompanham semanalmente aqui nesse comentário de ecologia política que o CEA faz lá desde os primórdios, desde o começo da Rádio Com, uma semana aí com duas datas extremamente importantes, né, e vem sendo assim há 20 anos, que é o aniversário da Rádio Com, né, 20 anos de democratização da informação e o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, que ocorre dia 5. E então são 2 semanas bem importantes para nós do CEA, porque graças a esse espaço da Radiocom nós podemos levar informações da nossa luta ecológica, do nosso dia a dia, porque é realmente uma luta, né, cotidiana aí pela questão ambiental, né, e temos que, ao mesmo tempo que festejar e comemorar aí a chegada da vacina para outras categorias, né, ao mesmo tempo seguir muito tristes, muito indignados, né, e atentos, né, com essa questão da Covid, porque já são quase meio milhão de mortes, né, e a gente espera que a vacina chegue mais rápido possível para mais pessoas, mas que, com relação à educação, por exemplo, que não seja a chegada da vacina desculpa para se voltar às aulas remotas de uma forma normal, né? Porque nós não temos presenciais, quer dizer, as aulas presenciais, nós não temos ainda como voltar às aulas presenciais nesse estágio, né? Temos que continuar no sistema remoto até que haja segurança não só para os professores, mas para todos os profissionais da educação e todos que têm relação, né, com a escola, com o ensino, né? Até aqueles que fazem o trabalho do entorno, né, que garante a chegada, por exemplo, na escola, como os profissionais do transporte, né, e outros profissionais, né. Mas Dia Mundial do Meio Ambiente, né, esse dia foi criado lá em 1972, né, numa conferência da ONU em Estocolmo sobre meio ambiente e desenvolvimento. Por que esse dia foi criado? Porque a ideia lá em 1972 era chamar a atenção para todo mundo num dia dos 365 que a gente tem, né, tratar de questões ambientais, né. Claro que para nós do CEA, já há muitos anos, nós não encaramos essa data como uma data comemorativa, porque apesar de nós termos vários avanços na questão ambiental, o cenário ele é cada vez mais dramático, ele é cada vez mais preocupante. E apesar desses avanços, nós caminhamos para realmente um colapso climático, um colapso da biodiversidade, que vai ter impacto direto na nossa economia e, o mais importante, na vida de todos nós. Impactos semelhantes ao que a pandemia tem provocado, e até pior, né? Porque a gente sabe que o coronavírus acabou ganhando o mundo porque ele foi liberado do seu ambiente natural, onde ele estava restrito, por uma relação destruidora, né, que a humanidade, especialmente em razão desse modelo de sociedade e economia capitalista que está sendo imposto no planeta como um todo, né, essa relação, então, extremamente predatória, levou à liberação do vírus para fora do seu ambiente natural, e estamos nessa situação da pandemia, né?
E várias outras situações podem ocorrer com vários outros tipos de vírus, né? Mas não só isso, a questão do colapso ambiental, ele vai muito além de uma pandemia de vírus. Não que não seja relevante, é extremamente relevante e importante, mas existem problemas muito maiores se nós, por exemplo, não existirão problemas muito maiores se nós, por exemplo, não pararmos o aquecimento global. A crise econômica, social, política no planeta vai ser muito maior do que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus, né? Então, essa Semana do Meio Ambiente não é uma semana para se comemorar, é uma semana para se refletir e uma semana para se engajar em instituições, em movimentos, em ações pela proteção ambiental, né? E é muito importante a gente fazer isso de forma coletiva, porque o problema não é causado por um indivíduo, e assim a solução também não virá por um indivíduo. Nós precisamos fazer ações organizadas, articuladas, coletivas, em organizações públicas ou não governamentais, em movimentos, ações coletivas que pressionem os governos para criarem políticas públicas, porque daí também vão sair ações que vão atingir um grande número de pessoas. As ações individuais, elas são importantes, né? Nós temos que ter o nosso comportamento ético individual com o meio ambiente, mas elas não resolvem o problema da crise ambiental se elas não forem articuladas com outros grupos maiores, né, para que a gente possa, então, atingir mais pessoas. E esse Dia Mundial do Meio Ambiente, que começou, essa Semana Mundial do Meio Ambiente, né, ou esse mês do meio ambiente, muitos lugares fazem o mês do meio ambiente, Pelotas já teve o Junho Ambiental, né, mas desde que esse grupo político está no poder, esse mês de junho ele não tem tido muita importância ou nenhuma importância, e esse junho ambiental ele deixou de ser feito, né, que era um mês de ações, de debates, de discussões, de anúncio de medidas de políticas ambientais importantes, né? Isso não vem acontecendo desde que esse grupo político chegou ao poder, né? Mas esse Dia Mundial do Meio Ambiente, ele foi usado para anunciar uma campanha da ONU que é a década da restauração dos ecossistemas. A ONU está preocupada, evidentemente, né, porque acompanha aí a questão do clima, por exemplo, com a questão da degradação dos ecossistemas. Os banhados mesmo, que é um ecossistema aqui que nos cerca, que nos rodeia, Rio Grande e Pelotas, é o ambiente mais degradado do planeta, com mais de 90% de suas áreas já perdidas em todo o mundo, né? Então, a ONU está preocupada com isso e lançou essa, essa década da restauração dos ecossistemas, porque não basta só evitar, como a gente fala no direito ambiental, né, o princípio da prevenção, não basta só evitar o dano ambiental, não basta parar o dano ambiental, nós precisamos restaurar o ambiente, nós precisamos recuperar o ambiente, né? Claro que nós sabemos que a recuperação ambiental ela é impossível trazer o ambiente uma vez degradado, seja por que razão for, por qual tipo de poluição for, à situação original. Não conseguimos fazer isso. Não há dinheiro no mundo que faça isso e não temos tecnologia que faça isso, pelo menos não na escala humana, né? Talvez daqui a milhões de anos isso possa acontecer, mas na escala humana isso não é possível, né? Então não há como recuperar o ambiente a ponto de trazê-lo para uma situação original, onde antes da intervenção, antes da degradação, por exemplo, um banhado do Pontal da Barra mesmo, né? Onde ele foi degradado, dificilmente na escala humana nós vamos conseguir trazer ele para a situação original, mas nós podemos parar essa destruição e podemos restaurar, né, esse ambiente. E é isso que a ONU está pedindo para todos os países do mundo: parem a degradação, né, previnam a degradação, parem a degradação e, mais importante que isso, que é a grande tema da ONU para os próximos 10 anos, restaurem os ecossistemas, ou seja, é a década da restauração, né? Então, esse Dia do Meio Ambiente, por mais que a gente goste de ver as coisas belas da natureza, por mais que a gente tenha avançado em alguns aspectos, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano de comemoração, é um ano de muita reflexão, de muita resistência, de muita
ação, né? Nesse sentido, houveram diversas manifestações aí pelo mundo afora, inclusive no Brasil, houve um ato público lá em frente ao Ministério do Meio Ambiente, o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais, do qual o CEA faz parte, junto com vários outros movimentos, instituições daqui do Pampa até a Amazônia, lançou uma nota, né, criticando essa postura antiambiental do governo federal de passar a boiada, né, pedindo o fim de políticas que levem ao ecocídio, né, assim como fazendo um paralelo à questão do genocídio, que é a morte deliberada de um grupo social, de várias pessoas, né? O ecocídio é a destruição deliberada de grandes biomas, de grandes ecossistemas, né? De grandes ambientes naturais, né? Então, esse é o mote do movimento ambiental, o movimento ecológico brasileiro, né? Queremos que pare a destruição ambiental, né? Que queremos que essas políticas ecocidas que os governos têm implementado a partir do governo federal sejam paradas, né? Esse Dia Mundial do Meio Ambiente sempre foi um dia onde a gente via anunciar avanços na área ambiental, na política ambiental, né? E isso não começou com a democracia, por incrível que pareça, esse anúncio de medidas novas pela proteção ambiental começou lá nos governos durante a ditadura militar, né? No ano de 79, se adotou essa estratégia, essa postura de, durante a Semana do Meio Ambiente, anunciar avanços, mas ultimamente nós temos visto são retrocessos, nem anúncio de avanços nós temos visto mais, né? O jornal é o Eco, né, que é um espaço importante da imprensa ambiental, colocou 6 motivos aí para nós não comemorarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente, como, por exemplo, o aumento do desmatamento na Amazônia em 41% em relação a maio de 2020 para maio de 2021, o menor orçamento dos últimos 21 anos para o Ministério do Meio Ambiente, a tentativa de extinção do ICMBio, que é o órgão que cuida das unidades de conservação, as áreas importantes, as áreas que devem ser protegidas, né? O fim do licenciamento ambiental, tornar o licenciamento uma exceção e não a regra como tem que ser hoje, o presidente do IBAMA afastado do cargo por decisão judicial, né? E o ministro, sendo possível, pode ser preso em flagrante a qualquer momento, né? O ministro do Meio Ambiente pode ser preso em flagrante em razão do desmatamento da Amazônia, né? E tantos outros problemas que o Ministério tem em razão da sua política antiambiental. E toda essa lógica de ataque à questão ambiental, né, o que a gente pode falar da ecofobia, né, como o ataque aos servidores públicos ambientais que tem sido promovido, né, e não é promovido pelo governo federal, e não é, e por apoiadores como garimpeiros, né, grileiros, né, madeireiros, né, e alguns setores do agronegócio, né, e isso não é diferente aqui em Pelotas, né, hoje Pelotas tem, para encerrar o comentário, pessoal, hoje Pelotas tem uma assembleia muito importante, que é a eleição do Compan para o biênio 21-23, que pode ser acompanhado lá no YouTube do CEA, ao vivo, né? Apesar de que existem entidades que se inscreveram nessa eleição e foram aceitas pelo plenário num acordo do governo municipal com essas próprias entidades e parceiros que não cumpriram as regras mínimas legais para participarem, né? O Fórum de Defesa da Democracia Ambiental já denunciou isso e está tomando as medidas legais cabíveis, né? E aqui em Pelotas também não temos motivos para comemorar, né? O relatório, que é o direito à informação assegurado pela lei para as pessoas, direito à informação ambiental, esse grupo político que está no governo, dos 16 que deveria ter publicado, publicou só 4, né? E o Dia Mundial do Meio Ambiente é o dia que deve ser divulgado esse relatório anual, que é extremamente importante para servir de base para as políticas ambientais, porque aí sem informação não é possível fazer política, né? O Fundo de Meio Ambiente, zerado. O plano de arborização urbana, que tem levado a tantos conflitos aí, desde 99 deveria ser feito e a SQA não fez. Unidade de conservação, nenhuma unidade de conservação a SQA criou. Parque urbano, não tem nenhum parque urbano criado em Pelotas. Política para a proteção dos banhados, esse ecossistema frágil e quase extinto,
nenhuma política. Educação ambiental, zero. A Agenda 21, que era um outro instrumento importante, né, de política ambiental, foi extinta por esse grupo político que está no poder. A SQA foi quase extinta também lá pelos anos de 2010, 2011, só não foi por resistência ambiental, do movimento ambiental, do movimento ecológico, né? Então, em resumo, é um dia para não se comemorar, é um dia para refletir, refletir sobre a nossa cultura, né? Precisamos mudar a cultura, precisamos nos olhar como natureza, nós já que somos natureza, né? Mudar esse olhar de que a natureza deve ser submetida aos nossos interesses, especialmente aos interesses econômicos, né? Especialmente aos interesses capitalistas, e que grande parte das pessoas também devem ser exploradas por esse sistema capitalista, né? Isso tem que ser mudado. Se não mudar essa lógica, se não mudar esse entendimento das pessoas e da natureza, se não mudar essa cultura, nós não vamos ter nada a comemorar, cada vez menos a comemorar nos dias mundiais do meio ambiente, seja no plano local, seja no plano nacional, seja no plano planetário. Então é isso, convidamos a todos para se juntarem aos movimentos e às lutas e aos grupos políticos que fazem a defesa do meio ambiente, porque fazendo a defesa do meio ambiente, estamos fazendo a defesa da vida em geral, da vida humana e da vida não humana, né? Então, o Centro de Estudos Ambientais gostaria de deixar este registro, deixar este registro aqui hoje, né? Chamando a todos à reflexão e à ação, e semana que vem nós voltamos com mais um comentário do Centro de Estudos Ambientais aqui na Radiocom. Parabéns, Radiocom, por 20 anos de resistência na área da informação. Obrigado, Antônio, mais uma vez pela colaboração aqui no Contraponto. Um bom dia e até segunda que vem. Mas, na verdade, até sábado, né? Sábado a gente quer todo mundo junto aqui na live dos 20 anos da Rádio Com. 10 horas e 34 minutos, Regis, a gente vai finalizando o programa de hoje, convidando os nossos ouvintes e internautas que continuem acompanhando a programação da Rádio Com. Após o intervalo, temos a reapresentação aí do Central do Brasil. Às 13h30, nós temos o programa Viração da Dufpel. 16 horas, o programa Navegando Rádio Com a DJ Elô. Às 18 horas, live do programa Contraponto, segunda edição, com o nosso colega jornalista Fábio Rosário. Às 19 horas, finalizando a programação desta segunda-feira aqui na Rádio Com, o programa Arte e Movimento. Desejamos um ótimo dia para os nossos ouvintes, internautas, todos que nos acompanharam aqui nessa segunda-feira especial de programação do aniversário da Rádio Com 20 anos, e desejamos, então, um bom dia. Amanhã nós estamos de volta a partir das 8h30 da manhã com mais Contraponto aqui pela 104.5 FM e também pelas lives, tanto no Facebook, YouTube, Twitter, Rádio Com Pelotas. Bom dia, Regis, e até amanhã. Bom dia, Vanessa. Bom dia para Maria José Teixeira, que pelo canal do YouTube da Rádio Com diz bom dia, Rádio Com, parabéns. E também para o Luiz Araújo, que diz, li no Face, Brasil, país onde o Ministério do Meio Ambiente desmata e o Ministério da Saúde mata. Com essa consciência, nós podemos ir em frente, Luiz e Maria. Um abraço para vocês, para a audiência, para ti, Vanessa, até amanhã.